Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando nas noites de quarta-feira. Vou pedir pessoal lá da nossa fazer a projeção aqui para nós. Nós estamos estudando na quarta-feira. Ok, muito obrigado, Pedro. Nas noites de quarta-feira, nós estamos estudando sob o tema Nossa Fé Comum, a Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos já sabem que essa confissão de fé é um documento que foi produzido no século XVII e ele é um dos símbolos de fé da nossa denominação. Estamos chamando de nossa fé comum porque esse documento resume o sistema doutrinário dos presbiterianos do mundo todo. Então, nós temos aí um bom resumo daquilo que os presbiterianos acreditam. Nós já vimos o primeiro capítulo desta confissão de fé. Gastamos algumas semanas para estudar o primeiro capítulo, e vocês já sabem que o primeiro capítulo tratou da nossa fé a respeito da Escritura Sagrada. O que os presbiterianos creem a respeito da Escritura Sagrada. Então, agora nós vamos começar começamos o segundo capítulo na quarta-feira passada, mas nós só estudamos o primeiro parágrafo do segundo capítulo, que é a respeito de Deus e das suas obras. Nesse segundo capítulo, nós temos o modo como os nossos irmãos do século XVII formularam o ensino bíblico a respeito de Deus. Então é isso que nós estamos vendo desde a semana passada. Já oramos, mas vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe durante esse tempo de estudo. Senhor, nós damos-te graças pelos nossos antepassados na fé. De maneira muito especial por irmãos nossos que viveram no século XVII e que produziram esse importante documento da nossa tradição. Senhor, muito obrigado por esse legado. Esses irmãos se debruçaram sobre a Bíblia e organizaram e articularam o ensino da Escritura nesse documento. Muito obrigado, Senhor, porque eles neste capítulo que estamos estudando, eles sistematizaram o ensino que a Bíblia tem a respeito de ti mesmo, do teu ser, das tuas obras. Ajuda-nos a conhecer-te mais e melhor enquanto estudamos esta articulação da nossa fé. Ajuda-nos a admirar cada vez mais o teu caráter santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então chegamos ao capítulo 2, capítulo 2, parágrafo 2, não é? Então, deixe-me ler, você me acompanha aí, como é que esses irmãos nossos articularam a verdade sobre Deus nesse parágrafo. Eles disseram o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança.
Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele ouve por bem requerer deles. Então, esse é o segundo parágrafo. Desta maneira, os nossos irmãos articularam o ensino da Bíblia a respeito do Deus que se revela na Escritura. Deu para pescar aí qual é o assunto desse segundo parágrafo, do que ele trata? Em suficiência de Deus. Ana Rita, parabéns, você está uma boa aluna, viu? É isso mesmo, suficiência de Deus. Nesse parágrafo, os nossos antepassados do século XVII estão articulando a respeito da autossuficiência de Deus, da total autossuficiência de Deus. Prestem atenção no modo como eles articulam isso. Vejam lá. Eles disseram que, segundo o ensino da Bíblia, Deus tem em si mesmo, de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Então, segundo os nossos antepassados, e nós concordamos com eles, a Bíblia ensina que Deus é autossuficiente. Ele é um ser que tem nele mesmo tudo, absolutamente tudo do que ele tem e é. Em outras palavras, ele basta-se a si mesmo. Ele não deriva de ninguém e de nada fora dele coisa alguma. Se tudo se acabar, Deus continua sendo Deus. Antes de qualquer coisa existir, Deus era plenamente Deus. Isso é a autossuficiência de Deus. Ele é plenamente suficiente em si mesmo. Ele tem em si mesmo toda a vida. Ele tem em si mesmo toda a glória. Ele tem em si mesmo toda a bem-aventurança, todo o gozo, toda a felicidade. Todas as coisas ele tem em si mesmo. Ok? Então, é sobre isso que esse parágrafo trata. O atributo da autossuficiência de Deus, é uma informação importante que eu lhes dou aí, ele é também chamado de aceidade. Às vezes, em livros de teologia,
você vai encontrar esse termo, a aceidade de Deus. O que é a aceidade de Deus? É a autossuficiência de Deus, ou a independência de Deus. Então, independência de Deus, autossuficiência de Deus, aceidade de Deus são termos equivalentes, são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Aceidade é um termo que vem de uma expressão latina e quer dizer a si mesmo ou de si mesmo. Então, aceidade significa que tudo que Deus é, tudo que ele possui, vem dele mesmo. Isso é de si mesmo, não é? A si mesmo. Então, qual é o assunto do segundo parágrafo do segundo capítulo da Confissão de Fé? O assunto é a aceidade de Deus, a autossuficiência de Deus ou a independência de Deus. Ok? Muito bem. Vejam aí como é que eles continuam articulando esse assunto. Eles dizem: Deus é todo suficiente em si e para si. Pois Deus não precisa das criaturas que trouxe à existência. Deus não deriva destas criaturas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então, os nossos antepassados do século XVII afirmaram que esse ensino bíblico, o ensino bíblico da autossuficiência de Deus, significa que Deus não precisa das coisas que criou. Ele não precisa dos seres que criou. Deus não precisa de nenhuma das suas criaturas. Não deriva delas coisa alguma. Ok? Bom, isso nos faz levantar, então, uma questão, não faz? Se Deus não precisa de nada, por que foi que ele criou o que criou? Se ele não precisava de nada, se ele é autossuficiente, por que foi que ele tomou a iniciativa de trazer à existência as suas criaturas? Não é? Então, essa é uma pergunta consequente da doutrina da aceidade de Deus. Qual é a resposta? Muito bem. Isaías 43:7, alguém leia em alto e bom som. Isaías 43:7 dá a resposta para esta pergunta. Isaías 43:7, quem encontrou? Quem encontrou? Espera aí, Ildei. Espera aí que eu vou lhe passar o microfone, Ildei. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Todas as coisas que Deus criou, formou ou fez, Ele criou, formou ou fez para sua glória. Então, os nossos pais na fé deixaram isso muito claro, porque isso é o ensino da Escritura. Eles disseram aí que Deus não deriva glória das suas criaturas, mas somente manifesta a glória dele nessas criaturas. Em lugar de receber glória, em lugar de
derivar glória das criaturas, ele comunica glória às suas criaturas. Entendeu? Então preste bem atenção, quando a Bíblia manda você dar glórias a Deus, nunca entenda isso como se você estivesse comunicando a Deus alguma glória. Como se, ao glorificar a Deus, você vai fazer dele um ser mais glorioso do que ele já é. Se você não glorificar, ele vai ficar menos glorioso. Não. Nós não comunicamos glória, nenhuma criatura comunica glória a Deus. Tá? Ele é glorioso em si mesmo, não é? Então, Deus criou para manifestar a sua glória. Esse é o ensino bíblico e essa é a boa teologia bíblica, não é? Irmãos, o tema da autossuficiência de Deus, que é o tema desse parágrafo, nos leva ao tema da sua impassibilidade. Deus é autossuficiente, ele é independente, ele possui aceidade, ele não precisa de nenhuma das suas criaturas, e uma maneira de falar desse atributo de Deus é dizer que ele também possui impassibilidade. O que é a impassibilidade de Deus? Deus é impassível. Nada o afeta. Nada se passa com ele. Ele não é afetado por nada fora dele mesmo. Isso que significa a impassibilidade de Deus. Deus não é afetado por nada fora dele mesmo. Espera aí. Se Deus não é afetado por nada fora dele, se ele é um ser impassível, será então que Deus é um ser apático? Não se importa? Ele não é afetado por nada fora dele mesmo. Então, aconteça o que acontecer no mundo, aconteça o que acontecer na história, Deus não é afetado. Ele não se importa. Nada se passa com ele. Ele é impassível. Não é uma boa questão para a gente refletir? Então esse Deus da Bíblia é um ser apático. Ele não se importa comigo. Pode acontecer qualquer coisa. Eu sofro sozinho, desamparado. Nada que acontece comigo não afeta a Deus. E aí, como é que a gente entende esse aspecto desse ser que se revela a nós na Escritura? Irmãos, há uma boa notícia. A Bíblia diz que Deus se importa sim. Deus se importa. Deus se importa. A Bíblia diz, veja bem, a Bíblia fala claramente que Deus se alegra, que Deus se entristece. A Bíblia fala claramente que Deus se compadece. Não foi assim que ele falou para Moisés? Eu vi o sofrimento do meu povo lá no Egito. Eu vi a opressão deles. E por isso eu vim para socorrê-los. Então Deus se importa. Quando os poderosos oprimem o mais fraco, Deus se importa, não é? Então, a Bíblia não fala de um Deus que não se importa. A impassibilidade de Deus
não significa que ele não se importa. A Bíblia diz que ele, às vezes, se compadece. Não é isso que o salmista diz? Que assim como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de nós, não é? Daqueles que o temem. A Bíblia diz que Deus fica irado, não é? Deus fica irado, Deus fica bravo. Então, dizer que ele não é afetado por nada fora dele, não significa dizer que ele não seja um ser, que ele não seja um ser empático, não é? A Bíblia não nos revela uma divindade apática. A Bíblia fala de um Deus que é empático. Ele se importa com as suas criaturas, não é? Vejam aí pelo menos algumas passagens que fala desse Deus que não é apático, esse Deus que se importa. Isaías 62, 5. Assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Olha, Deus se alegra no seu povo, não é? Como o noivo se alegra com a sua noiva, Deus se alegrará de ti, ó Israel. Coisa boa, né? Ele não é um Deus apático, não é? Ele se alegra, ele tem emoções, não é? Deus tem emoções, podemos dizer assim. Sofonias 3,17. Olha só, Osório, como é que o profeta fala de Deus, fala que Deus se alegra em nós, ele tem prazeres, ele tem alegria, ele se regozija, não é? E o Salmo 103, 13, parece-me que é o salmo que eu citei, não é? Que é como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, não é? Então é isso mesmo. Então está claro que a Bíblia não fala de um Deus que não se importa. É um Deus que se alegra, é um Deus que tem prazer, é um Deus que se entristece, é um Deus que se ira. Então ele não é um ser apático. Então não confunda a impassibilidade de Deus com apatia. Como é que a gente vai entender isso, então, se Deus não é afetado por nada fora dele? Talvez o que a gente precisa entender é que Deus se importa com as suas criaturas, mas ele não depende delas. É que Deus não experimenta emoções da mesma maneira como nós as experimentamos, não é? Então, dizer que Deus se alegra, tem prazer em nós, não significa que ele dependa de nós. Ele se alegra quando você o serve, faz a vontade dele. A sua vida santa é como um aroma suave, ele se agrada. Percebe? Mas ele não depende de nós. Ele não vai ser infeliz e ficar deprimido se você não. Percebe? Então, além disso, o prazer de Deus, esse prazer de Deus do qual a Bíblia fala, que ele se alegra em nós, na sua criação, ele se deleita na sua criação,
não significa que ele precise da sua criação. Porque, em última instância, esse deleite de Deus é o deleite nele mesmo. Nele mesmo. Deus tem prazer em si mesmo, na sua própria glória. E ele se sente deleitoso ao ver a sua glória refletida na sua criação. Preste atenção. Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que Deus tem prazer naquele filho dele? Porque aquele filho dele é a expressão exata do seu ser. Deus tem prazer em ver-se nas suas criaturas. Ele tem prazer em ver-se no seu filho amado. Está claro isso? Que em última instância, ele se alegra nele mesmo. Como é que você vai alegrar Deus e fazer ele ter prazer em você? Quanto mais parecido você for com ele, mais ele... Percebe? Quanto mais você refletir a glória dele, maior será o prazer dele em você, vírgula, na glória dele refletida em você. Percebe? Fala, Jurandir. Isso. O ponto é, Deus é autossuficiente. Ele é independente. Ele não precisa de nada e de ninguém fora dele mesmo. Nem para se deleitar. Ele se deleita assim na sua criação. Não é? Mas isso não significa que ele precise dela. Ele não era infeliz antes de criar as coisas. Ele estava plenamente satisfeito em si mesmo. E ele se deleita ao ver a sua glória nas coisas que ele criou. Ok? Ver a sua glória refletida nas coisas que ele criou. Então, veja bem, Deus se envolve emocionalmente com a sua criação? Sim. Ele tem prazer, ele tem tristeza, ele tem ira, não é? Mas ele faz isso de maneira voluntária, livre, independente. Isso não significa que ele necessite das suas criaturas. Que se não fosse as suas criaturas, ele seria menos. Não. Se não fosse as suas criaturas, ele seria o mesmo Deus que sempre foi, altamente satisfeito em si mesmo e deleitoso em si mesmo. Ok? Então veja bem, Deus se deleita nas suas criaturas. Ele tem prazer em nosso louvor. Ele tem prazer na nossa adoração. Ele tem prazer no nosso serviço. No entanto, ele não precisa das suas criaturas para a sua satisfação. Ele é afetado pelas suas criaturas de maneira voluntária, livre e independente. Ele é afetado, mas não determinado por elas. Deus não é nem alienado e nem
independente da sua criação. Entendeu? Se você conhece mesmo Deus, conforme ele se revela na Bíblia, você vai ver quão ridículo às vezes é o modo como nós nos relacionamos com ele, né? Às vezes Deus faz coisa que a gente não gosta, né? Aí a gente fica com raiva, também não vou mais na igreja, também não canto mais, também, percebe? Como se ele fosse entrar em depressão e perder alguma coisa com essa sua atitude. Ele não precisa de você, querido, querida. Ele tem prazer quando você reflete a glória dele. Mas se você não refletir a glória dele, ele continua sendo o que sempre foi. Percebe? Né? Aí a gente fica assim, né? Fica ressentido com Deus, também não vou mais na igreja, não vou. A gente fica assim, né? Vai precisar conhecer a Deus melhor, né? Então, ele é plenamente satisfeito em si mesmo. Ok. Deus não ordena que o adoremos e o sirvamos por precisar de algo que venha de nós. Atos 17, 24 e 25 é aquela palavra de Paulo lá em Atenas, quando ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Não é? Então, não é que ele precisa. Elifas, ou Elifaz, tem alguns que pronunciam Elifaz, amigo de Jó, estava correto quando ele disse que Deus não se beneficia de nós. Percebe? Alguém leia Jó 22, 2 e 3. O que diz aí, Jó? Deus, antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Entendeu? Quer dizer, será que Deus ganha alguma coisa na relação com você? Será que ele se beneficia de alguma maneira? Se você não fizer o que ele quer que você faça, ele vai ficar mais pobre, menos glorioso, não é? Não, ele não se beneficia dessa relação com você. Entendeu? Fala, Júlio. E às vezes nós queremos subornar a Deus. Não é? É, aquela tentativa de manipulá-lo, né? Como se ele pudesse ser direcionado e governado por algo fora dele mesmo, mesmo que seja uma chantagem emocional e tal, né? É verdade. Então, é assim que a Bíblia revela Deus para nós, um Deus totalmente autossuficiente, independente. É assim que a nossa tradição crê em Deus. Esse é o Deus no qual nós cremos. Muito bem. Continuemos a ver como é que os nossos antepassados articularam essas informações bíblicas sobre Deus. Eles disseram, olha, ele é a única origem de todo o bem, ou melhor, de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas, ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Então, ele é a única origem de todo ser, não é? A Bíblia diz que nele nós existimos, nele nós nos movemos, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Então, qual é a implicação desta verdade bíblica? A implicação de ser Deus, a origem de todo ser, a implicação é de que ele tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Francis Schaeffer dizia que todos nós somos criaturas de Deus. É inevitável. Ele é a fonte de todo o ser. Só ele é autoexistente. Todo ser que existe deve a ele a sua existência. Então, todos nós somos criaturas. Mas ele diz, Francis Schaeffer, que nós temos uma grande dificuldade nessa relação de criador-criatura, não é? Então ele diz que alguns são criaturas, como é que ele diz lá? Alguns são criaturas por opção. Obrigado, Eliane. Outros são criaturas por necessidade. Então, tem aqueles que são criaturas por opção. Eu sou criatura, reconheço que sou, e eu escolho ser criatura. Eu escolho me relacionar com ele desse jeito. Qual é o resultado de ser criatura por opção? Aquele que aprendeu a se relacionar com Deus em termos de criador e criatura, ele diz de coração que quem eu sou e onde eu estou é bom e eu não quero outra coisa. Isso é ser criatura por opção. É poder dizer quem eu sou e onde eu estou é bom. Eu vivo contente. Isso é contentamento. Quem eu sou. Isso não significa que você não possa melhorar de vida, que você não possa fazer progresso em muitos sentidos, e deve fazer. Mas significa que você entendeu que você é criatura. E você entende que isso é bom, não é? Agora tem aqueles que são criaturas, mas só que não são por opção, são por necessidade, não tem outro jeito, né? E aí você vive ressentido com Deus. Não é? Eu sou homem, mas eu queria ser mulher, né? Está tudo errado esse negócio. Eu nasci no século... Que século eu nasci? 19? 19. Eu nasci no século 19, mas eu queria ter nascido no século 15. Pô. Esse negócio está errado, não é? Eu não escolhi os meus pais, não é? Eu não escolhi nem a minha esposa, sabia? Ué, não escolhi não, parece que eu não escolhi não. Ela poderia ter dito não poderia? Não é verdade? Já pararam para pensar? Você pensa que eu escolhi, né? Pensa direitinho, eu já falei isso aqui para vocês, né? Veja bem, eu nasci em 1957, então eu tinha, em termos temporais, um período aí limitador desse tempo de escolha, não é verdade? Então, eu tinha que fazer uma escolha num período da minha vida. Nesse período da minha vida, bom, então, aquelas opções que nasceram bem antes de mim ou que nasceram bem depois, estariam excluídas do meu leque de opções, não estaria? Bom, eu vivia nesse período da minha escolha em Conselheiro Pena, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Olha, ficou bem reduzido meu leque de opções, né? Ficou bem reduzido. Olha, então, reduziu bastante, não é? E
Quando eu falei, Eliane, você quer? Ela poderia ter dito, não, não quero. Né? Então, de fato, é, eu tenho que, tá vendo aí? Tem que ouvir isso ainda. Agradeça a Deus que eu aceitei. Eu agradeço todos os dias, agradeço. Graças a Deus. Em última instância, quem escolheu foi outro. Deus é quem escolheu para mim. A providência de Deus fez isso. Não é verdade? Eu agi o tempo todo como um agente livre, fazendo escolhas reais. Mas no fundo, estava escrito nas estrelas. Nas estrelas, não, no plano eterno de Deus. Ok, então o meu ponto aqui é o seguinte, não é? O meu ponto aqui é que Deus tem o direito de determinar quem você é, onde você nasceu, o que você vai ser. Deus tem o direito, por ser Deus, por Ele ser a origem de todo ser. Qual é a metáfora que a Bíblia usa para falar disso? A metáfora do oleiro. É a metáfora que a Bíblia usa, não é? Olha lá, Romanos 9, 20 e 21. Oi. 21. No 20. Graças a Deus, eu pensei que eu fosse do século atrasado. Ainda bem. Obrigado, Getro. Eu sou do século 20. Oh, não sou tão antigo assim. Sou do século passado. Muito bom. Vamos lá. Quem és tu, ó homem, criatura, para discutir com o seu Criador? Quem é você para discutir com o seu Criador? Percebe a relação? Criatura, Criador. Continue lendo. A ideia aí, Osório, é de que um oleiro é ele que determina qual é o papel do utensílio que ele vai moldar. Ele pega o vaso, ou pega o barro, fala, eu vou fazer aqui um utensílio agora decorativo. Isso aqui vai ficar na sala, né? Ele vai ficar lá na sala, é decorativo. Aí ele forja lá um utensílio decorativo. Ele pega do mesmo barro depois, ele pensa, fala, não, agora eu vou fazer um utensílio de cozinha. Esse aqui é para cozinha. Aí ele vai lá e faz, percebe? Ele dá o destino que ele quer à obra da sua mão. Vou fazer tijolo. Então, presta bem. Quem és tu, ô homem? Aí eu queria ser alto, forte, com os olhos verdes. Não é assim? Mas eu sou baixinho, não é careca. Mas tá bom assim, porque Deus fez assim. Percebe qual é o ponto? Não é? Quem eu sou e onde eu estou é bom. E eu não quero outra coisa. Eu estou feliz, estou satisfeito, contente no meu Criador. Percebe? Essa é a ideia. Você vai se relacionar com Deus corretamente se você conhecer quem Deus é. Não é? Olha, vai ser mais leve a vida. Você vai viver mais leve se você entender quem Deus é. Oi? Ah, sim. O seu sofrimento, inclusive, ele não tinha dúvidas de que Deus estava envolvido. Ele dizia, Deus deu, Deus tomou, bendito seja. É, o problema de Jó, eu sempre digo, acho que o problema de Jó, ele sabia que Deus estava envolvido nas coisas. O problema dele
é que ele queria explicação, ele queria entender. Não é? Ele queria saber, queria entender. E a racionalidade nossa, embora seja um equipamento muito bom que Deus nos deu, ele é limitado. Muita coisa você não vai entender mesmo. Talvez com o tempo você entenda. Talvez a eternidade revele para você. Mas você precisa aprender a confiar em Deus e não na sua racionalidade. Pois não, Abel, você pediu a palavra? Sim, sim, sim. É, esse contentamento, essa postura diante da vida, é resultante do conhecimento correto de Deus. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Então, quanto melhor você conhecer a Deus, melhor você lida com as coisas da vida, não é? É, é. E, e às vezes nem para quê a gente fica sabendo, né? Às vezes nem para quê. O fato é que basta saber que Deus está nisso. O meu consolo não será encontrado no entendimento das coisas. O meu consolo será encontrado numa pessoa, Jesus. Eu posso não entender, mas eu tenho um amigo que entende, que me ama, que sabe o que está fazendo e eu preciso descansar nele. Entendeu? Então é confiança numa pessoa e não na minha racionalidade. Ok? Gente, 8h30. Nosso tempo esgotou, então a gente para por aqui, não é? Então, essa é uma consequência de ser Deus, a origem de todo ser, não é? E ele tem o direito de fazer das suas criaturas o que ele quiser, tá bom? O Criador tem direitos autorais, não é? Sobre a obra da sua mão. Ele tem, não é? Ele tem direito de fazer. Nós vamos ver daqui a pouco, isso pode assustar, não é? Porque, mas e se esse Deus for um despótico? Não é? Se ele for mau, direito e poder na mão de alguém que é mau, é assustador, né? Aí é assustador. Mas nós vamos ver daqui a pouco, não hoje, mas para frente, nós vamos aprender que a vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável. Ele é reto em todos os seus caminhos. Ele é o Deus de amor. Você não precisa ter medo da vontade dele. Você escolheria a vontade dele se você tivesse domínio de todas as variantes. É como diz aquele meu amigo, né? Ele diz assim: se Deus me desse o poder dele, todo o poder dele, por um dia, você ia ver quantas mudanças eu ia fazer no mundo. Bastaria um dia. Se eu tivesse todo o poder dele, ia mudar muita coisa. Mas se ele me desse também toda a sua sabedoria, tudo continuaria como está. Percebe? Então, esse é o ponto, não é? Se a gente tivesse a sabedoria de Deus, nós escolheríamos os caminhos dele. A gente não pode entender agora o caminho dele, mas quando tudo tiver terminado, todo o quebra-cabeça da vida montado, você vai olhar e vai dizer: uau, que coisa linda Deus fez, não é? Então, espere, aguarde, confie. Um dia tudo vai terminar e vai terminar lindo, belo. Você vai ver quanta glória, quanta beleza, quanto amor envolvido nesse projeto que está sendo executado.